no seu versículo 1. No nome de Jesus, aleluia. Noite que o Senhor nos deu graça de estar mais uma noite na sua casa para adorar. Aleluia. E glória a Deus por estar aqui nessa noite, porque muitos queriam estar, mas por alguns problemas não estão aqui. Mas você está aqui. Você venceu a tua carne, você venceu a preguiça, você venceu o desânimo. E está aqui nessa noite. Então tenha certeza que Deus vai te dar a bênção, vai te dar a vitória. Aleluia. Livro de 1 Reis, capítulo 17, o versículo 1, e diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o Tisbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, e nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Até aqui, segundo a palavra. Tome o vosso assento nessa noite, adorando a Deus e exaltando o seu nome. Glória a Jesus. Meus irmãos, quero pregar nessa noite aos irmãos um tema: a intimidade de Elias com Deus. O que Elias viveu na sua vida, começando no capítulo 17, no capítulo 18 e 19. Aí pulamos para o capítulo 1 e 2 de 2 Reis. A intimidade que Elias tinha com Deus era grande. A intimidade que Elias tinha com Deus traz para nós algumas ajudas para o nosso dia. Aleluia, que nos ajuda na caminhada cristã. Olha só, Tiago diz que Elias era um homem igual a nós, com o mesmo costume, com as mesmas emoções, tentações e até pecar. Mas disse que ele orou para que não chovesse por 3 anos e meio. E aqui no capítulo 17 diz: ele se apresentou a Acabe e disse que cuja perante face ele estava não iria chover, nem caiu orvalho do céu. Por que ele disse isso? Porque eles ali, Acabe tinha se casado com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era filha de um rei chamado Etibal, que por causa disso eles serviam ao deus chamado Baal. E Baal é considerado o deus da chuva, o deus da água. E quando Elias chega diante de Acabe e fala que não vai chover durante 3 anos e meio, ele está dizendo que o meu Deus é poderoso, o Deus que Elias serve é poderoso, e não vai fazer chover por 3 anos e meio. E como você não sabe a história, não choveu. E por causa disso, eu quero dizer nessa noite, a intimidade de Elias com Deus, a intimidade que Elias, um homem como nós, sofrendo as mesmas coisas que nós, tentações, teve intimidade com Deus. Se você não ler o capítulo 17, o capítulo 18 e 19, até o final do livro, até o capítulo 2, 2 Reis, você não consegue entender que Deus falava com Elias. Deus falava com Elias. Olha aqui no versículo 2, quando Elias fala para Acabe que não vai chover, Deus fala assim para ele: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui para o Oriente, junto ao ribeiro de Querite, fica lá, porque eu vou mandar corvos que vão lá e te der alimento, você vai tomar água do ribeiro. E Elias foi para lá escutando a voz de Deus, escutando a ordem do Senhor. Ele ficava lá no rio Querite, tomava da água do rio, e o corvo de manhã e à tarde vinha e dava um alimento para ele. E quando a seca, porque não tinha chovido, não estava chovendo, o rio começou a secar, o rio começou a ficar vazio, porque o sol, todo dia sol, a terra secou, então a água que estava ali foi tudo seco. Aí Deus volta a falar com Elias de volta, no versículo 8: então veio a ele a palavra do Senhor. Intimidade com Deus faz isso, meus irmãos, na nossa vida. A intimidade que nós temos com Deus faz nós receber experiências com Deus, faz nós ter respostas de Deus, porque Deus fala com o teu servo, Deus fala com a tua serva. Elias tinha intimidade. A Bíblia nos ensina a ter intimidade com Deus. Como os irmãos sabem, Enoque andou com Deus, era uma intimidade tremenda, que quando chegou o tempo, Enoque foi trasladado para não ver a morte.
intimidade que Elias tinha com Deus, de ouvir a sua voz, de escutar de Deus, veio a mim a palavra do Senhor. Quando Deus levantou o profeta chamado Jeremias, era assim também, e veio a mim a palavra do Senhor. Ezequiel, a mesma coisa, veio a mim a palavra do Senhor. E com Jesus não é diferente. Jesus falou: eis que nos dou poder, eis que estou convosco. Deus falou bem assim para Moisés um dia: se é um profeta no meio de vós, eu vou falar com ele através de visões ou de sonhos. Quem aqui já teve de noite, dormindo, uma visão ou um sonho que você viu que era Deus? Aleluia! Creio que todos nós aqui teve alguma coisa de Deus, um sonho de Deus, que Deus falou no sonho, que você não conseguiu compreender, que era Deus falando. Então Deus está aí para ter a intimidade do ser humano. Deus está aí para ficar perto do ser humano, ter essa comunhão de amizade. Elias tinha essa amizade com o Senhor. Quando ele disse: vai para Querite, bebe do ribeiro da água, eu vou enviar corvos para te alimentar de manhã e à noite. E agora Deus está falando: Elias, vai a uma cidade chamada Zerefta, porque ela tem uma viúva. Essa viúva vai te servir, você vai morar com ela um tempo. E Elias vai com a ordem de Deus à casa dessa mulher. Lá a mulher está precisando de farinha, de azeite, porque está quase acabando. Elias fala: a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar, até o dia que mandar chuva de volta sobre a terra. Então Elias fica com essa viúva lá, orando com ela. Mas chega um tempo que Deus quer se manifestar ao povo de Israel para ver se Acabe se arrependia do seu pecado, porque Acabe se casou com Jezabel e estava adorando Baal, estava adorando falsos deuses. Então Elias fala, Deus fala para Elias: se apresente a Acabe. E Elias vai no capítulo 18 se apresentar a Acabe. Ele fala bem assim: reúna todo mundo lá no Monte Carmelo, reúna lá todo mundo, todo Israel, os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Será. E o que acontece lá naquele lugar é algo tremendo, é algo onde eu vou te falar o quão maravilhoso é ter essa intimidade com Deus, porque Deus te livra do mal, Deus te livra do perigo, Deus te ajuda na hora que precisa. Como ajudou Elias, como Elias tinha essa intimidade com Deus, olha o que acontece. Elias chama os profetas de Baal e fala assim: trago aqui 2 bois, um para vocês e outro para mim. Vocês sacrificam o boi que vocês escolherem e eu sacrifico o outro. Peguem o boi, matem ele, coloquem em cima do altar e clamem a Baal. O Deus que responder com fogo, esse será chamado Deus de Israel. Esse será chamado o Deus verdadeiro. E eles falam bem assim: é boa essa ideia, vamos fazer como ele está dizendo. Então os profetas de Baal pegaram aquele boi, cortaram em pedaços, botaram em cima do altar e começaram a clamar: Baal, nos responda, Baal. Baal, estamos aqui, Baal. Acende esse fogo, Baal. Pegue o holocausto, receba a nossa oferta. E ficam lá: Baal, responda-nos, Baal, responda-nos, Baal. O Deus nada responde, nada acontece. Mas eu digo a você nessa noite: o nosso Deus te responde. O nosso Deus te responde. Ele está com os ouvidos agravados para te ouvir. Os ouvidos estão abertos para te ouvir. Ele próprio disse: entra no quarto, fecha a porta e ora no Pai que está no secreto. O nosso Deus ouve. O nosso Deus está ouvindo. Quando Abraão subiu ao monte para oferecer Isaac como sacrifício, Isaac falou bem assim: Pai, aqui está a lenha, aqui está tudo aqui, mas onde está o cordeiro? E Abraão disse bem assim: meu filho, Deus te proverá. Aí ele oferece ali Isaac, e quando Abraão vai para sacrificar seu filho, Deus fala: Abraão, abaixa, para. E agora eu sei o que você me teve. O que acontece? Quando Abraão olha para trás, ele vê um carneiro, ele vê um cordeiro ali. Então eu digo: o Deus nos ouve, Deus está te ouvindo, mas eles estavam clamando: Baal, nos responda, Baal, estamos aqui. Começaram a se cortar os seus pulsos para que saísse sangue, porque era costume deles fazer assim na adoração a Baal.
O nosso Deus não, nosso Deus só pede que você dobre o seu joelho e clame a Ele. Um coração contrito e quebrantado, Deus não vai rejeitar. Como disse o salmista, coração quebrantado, o Senhor não rejeite. Glória a Deus. Eles estão ali clamando, estão ali clamando Baal, não responda. Aí perto do meio-dia, Elias, como é cheio de Deus, cheio do Espírito, ele começa a zombar esse profeta. Olha, gritem mais alto. Se Baal é Deus, ele deve estar fazendo outra coisa. Gritem a ele, ele pode estar dormindo. Gritem a ele, ele pode estar numa viagem, mas talvez ele volte rápido para socorrer vocês. O nosso Deus que viaja, o nosso Deus não dorme. Ele está no alto e subindo do trono, mas quando ele escuta a oração do servo, ele olha e abaixa sua orelha e escuta a oração do justo. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é maravilhoso. Ter comunhão com Ele é glória, ter comunhão com Ele são coisas grandiosas na nossa vida acontecem. E eles estão lá clamando a Baal, estão lá buscando, mas nada acontece. Então Elias vê que nada aconteceu e fala para esse povo de Israel: aproxime mais perto de mim. Ele pega o boi, corta em pedaços e coloca sobre o altar. Ele varre no altar construído de volta uma valeta de quase 4 metros e dizia assim para os soldados: enche tudo isso aqui de água. Jogaram no campo, jogaram no outro, foram jogando. Estava tudo molhado, a valeta que estava ao redor do altar estava cheia de água. Aí, como eu digo para vocês, o nosso Deus, Ele ouve. Nosso Deus está com ouvidos agravados para te ouvir. Não é muito demorado para Deus responder a oração do justo. Então Elias se dobra de joelho, olha para o céu e fala: Senhor, o Senhor me enviou aqui. Eu peço, Senhor, receba essa oferta, receba o holocausto e prove que só o Senhor é Deus de Israel, que me enviaste como servo. E de repente, como Elias termina de orar, o fogo desce e recebe o holocausto. Tudo molhado, cavaleta ali cheia de água. E quando o povo olha o holocausto, que o Deus de Israel respondeu com fogo, eles começam a gritar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Elias fala: peguem os profetas de Baal, levem lá e matem. Porque eu digo aos irmãos, Baal não existe. Aleluia. Baal, na nossa cultura, no nosso dia de hoje, são, aleluia, os deuses que nós fazemos para nós, mas não existe. Tem perna, mas não anda. Tem nariz, mas não cheira. Tem boca, mas não fala. Tem corpo, mas não se movimenta. Mas o Deus verdadeiro, invisível, porém real, Ele existe, é verdadeiro, está aqui nessa noite, está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Ele, aleluia, quer ter comunhão com o seu povo, quer ter comunhão com a tua igreja, porque Ele morreu por nós naquela cruz do Calvário, oferecendo o seu corpo para salvar nossa vida. E como eu disse aos irmãos, Elias era esse homem de intimidade com Deus. Acontece isso quando ele chega perante Acabe e diz: não vai chover, não vai cair nem orvalho do céu, segundo a minha palavra. Tiago fala que Elias orou para que não chovesse. Aí ele chega no Monte Carmelo e batalha com os profetas de Baal e mostra que só o Senhor é Deus. Olha que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa é ter essa comunhão. Agora eu vou te dizer nessa noite, Daniel tinha essa comunhão com Deus, porque quando ele foi para a Babilônia, ele nunca deixava de orar, orava 3 vezes por dia. Mas um dia, toda essa oração que ele fez, a comunhão que tinha com Deus, Deus não permitiu que ele morresse lá na cova dos leões. Ele foi lá para a cova dos leões, mas o leão não pegou ele. O leão não atacou ele. Misael, Azarias e Ananias foram junto com Daniel para a Babilônia, também oraram. Quando Nabucodonosor falou assim: adore a estátua que eu fiz, aquele que não adorar, eu vou lançar dentro da fornalha. E esses homens não adoraram aquela imagem. Então Nabucodonosor jogou eles na fornalha ardente. Mas quando eles entram na fornalha ardente, o que acontece? Não acontece nada. Por quê? Porque eles têm intimidade do Senhor dos céus.
eles têm intimidade com o Senhor da glória, eles são lançados na fornalha ardente, 7 vezes aquecida, e estão lá só de boa, andando. Aí quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, ele vê um, ele vê 2, ele vê 3, mas ele vê mais um lá dentro da fornalha. Quem é esse que está junto com aqueles homens na fornalha? É o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Deus que está junto com eles na fornalha. Se aqueceu 7 vezes, mas não atingiu o fogo na vida deles. Então você vê o que é bom para nós ter essa intimidade com Deus, porque Deus nos livra da morte, Deus nos livra das ciladas do diabo, Deus nos livra de perecer, porque Ele nos livra, nos guarda. O anjo acampa ao nosso redor. Elias tinha isso na vida dele, mas depois que ele faz tudo isso, chega perante Acabe, batalha com os profetas de Baal. Jezabel fala: Elias, amanhã, se você não estiver igual um dos profetas, eu vou atrás de você. O que acontece? Elias foge, medo de Jezabel, mas ele vai para um lugar e por causa disso ele pede para morrer. Olha o que acontece com o profeta. Ele chega diante de Acabe com uma autoridade grande e fala que não vai chover. Outro capítulo ali, o 18, diz que ele chegou perante Acabe e disse: você é perturbador de Israel, você e a casa de teu pai. Olha a autoridade que Elias tinha. Por causa dessa intimidade que tinha com Deus, ele chegou perante o rei e disse: você é perturbador de Israel, você e a casa de teu pai. Mas agora, ele está com medo de uma mulher. Ele está com medo de uma mulher chamada Jezabel que quer matar. Então ele vai para um lugar afastado e fala: Senhor, toma eu para ti, porque eu não quero mais viver. Me mata. Mas Deus é misericordioso e não permitiu que aceitasse esse pedido de Elias. Então Elias dorme perto de uma árvore. O anjo acorda ele e fala: Elias, come. Elias come, bebe e dorme de volta. Aí o anjo acorda de volta, Elias come e bebe, porque a viagem é grande. Para onde ele vai? Ele vai para o Monte Horebe, o Monte Santo, onde Moisés estava no tempo de Êxodo. E quando Elias está dentro da caverna, ele está lá, pensando bem assim: estou aqui na caverna, ninguém me vê, Deus não me vê, ninguém sabe onde estou. Mas de repente Deus fala bem assim: o que fazes aqui, Elias? Deus não disse para ele: o que fazes aí, Elias? Mas o que fazes aqui, Elias? Quer dizer que Deus estava com Elias. Deus estava com Elias dentro da caverna. E Elias fala bem assim: Senhor, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conceito, derribaram os seus altares, mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me tirarem. Ele disse, o Senhor: sai para fora, Elias. Mas de repente, ali veio um monte, aleluia, um terremoto, fogo. Porém o Senhor não estava nem no fogo, nem no terremoto, mas estava numa voz mansa e delicada. E quando Elias sai da caverna, o que fazes aqui, Elias? Olha só a intimidade que esse homem tinha com Deus. Desde o capítulo 17, que eu venho falando aos irmãos, é Deus falando com Elias. Toda vez Elias vai ao rio Querite, Elias vai à casa da viúva de Sarepta, Elias vai se apresentar a Acabe, Elias acorda, come e bebe. E aqui, Elias, o que fazes aqui, Elias? Olha que coisa gloriosa, olha que coisa maravilhosa. Pedro tinha essa intimidade. Paulo, pela misericórdia de Deus, alcançou essa intimidade. Hoje, meus irmãos, na nossa vida também, Jesus está em nosso meio. Jesus fala, aleluia: aquele que está perto de mim, eu me chegarei mais perto de vós. Deus não quer os seus servos longe dele, mas cada vez mais perto dele, fazendo a sua vontade, fazendo o que lhe agrada, porque isso é intimidade com ele. Moisés, um homem cheio de intimidade com Deus, quando subiu ao monte para receber as tábuas, desceu com o rosto brilhando. Abraão tinha essa
que o próprio Deus, em forma teofânica, chegou na casa dele. Ele e mais 2 anjos. Ainda Abraão conversou com Deus. Então eu digo nessa noite, não queira perder essa intimidade com Deus. Não queira ficar longe de Deus. Porque o nosso Deus é poderoso, meus irmãos. O nosso Deus é real, aleluia. Não queira ficar longe do nosso Deus. Não queira ficar despercebido do nosso Deus. Porque ele fica triste quando o crente fica longe dele. Quando o crente fica afastado dele. Porque ele deu o Espírito Santo para nós. E a própria Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Quando você entristece a uma pessoa, essa pessoa fica triste com você. Mas se você vai nela e pede perdão, ela volta a ter intimidade com você. Mas o Espírito Santo, você entristece ele se afasta, e para voltar é muito difícil. Para voltar de volta é muito difícil. Vou dizer uma coisa aqui: quando Jesus falou, o espírito imundo, quando sai do corpo, ele procura lugares para morar, mas ele fala bem assim: voltarei para onde saí. E ele volta rapidamente, porque ele vê que não acha lugar, ele fala: vou voltar para onde saí. Mas se a tua casa estiver vazia, ele volta e traz 7 piores ainda. Mas o Espírito Santo, quando ele sai para voltar, é muito difícil. Então eu te digo, não despreze Deus, não despreze Cristo. Ele morreu na cruz para hoje toda a vida estar na igreja louvando e glorificando o nome dele. Aleluia. Quando uma pessoa rejeita Cristo, e você mais leve, quando a pessoa não vem no culto por algum motivo que não é grande, que não é preciso, eu vou te dizer, você está rejeitando Cristo. Você está rejeitando a cruz, o sacrifício vicário no Calvário, onde ele disse: Pai, perdoa ele, porque não sabe o que fazes. Pai, eu entrego o meu espírito. O ladrão da cruz disse: Senhor, lembra-te de mim, hoje estará comigo no paraíso. Se você falta tudo por causa dessas coisas mínimas, você está rejeitando Cristo, você está rejeitando a cruz. E se rejeita Cristo, se rejeita a cruz, para onde você vai? Te digo, para o céu você não vai. Então, meus irmãos, é importante, é um alerta para nós. Mas eu digo, não é porque está no culto para escutar pregações, porque através de pregações, meus irmãos, que nos ajuda na caminhada cristã, que nos ajuda a analisar o nosso eu, analisar a nossa vida na igreja. Você vem, por exemplo, no culto de terça-feira, escutar o pastor Fábio pregar, você escuta uma mensagem, aí você escuta uma mensagem e você fala: ele está pregando isso, eu preciso melhorar, preciso fazer isso, fazer aquilo. Aí vem quinta-feira aqui na igreja, escuta o pastor Alex pregar outra mensagem, uma mensagem que você pensa: preciso melhorar, preciso isso, aquilo. Aí você vem domingo, escuta o pastor pregar, e você fala: preciso melhorar, preciso fazer isso. Ontem nós fomos ali no bairro Alto, o pastor pregou uma mensagem tremenda, forte, aleluia, quando Lúcifer caiu do céu, onde entrou no coração dele vaidade, quando entrou dele orgulho, quando entrou dele rebelião. Ele ensinou para nós aqui, culto tremendo, mas foi um ensinamento para nós pensar assim: nós precisamos nos humilhar cada dia mais, para que Deus venha ter misericórdia e não permitir que nossos corações entrem em maldade, entre orgulho, entre vanglória, vaidade nos nossos corações. O pastor na quinta-feira passada pregou para nós não deixar, aleluia, o perdão, aleluia, nos nossos corações, mas fazer o perdão, praticar o perdão, não perdoar o irmão. O que acontece com o perdão? Então a mensagem que nós escutamos para nos aperfeiçoar cada dia mais. Às vezes a mensagem é dura, às vezes a mensagem é pesada. O cristão sai da igreja falando: meu Deus, que mensagem forte, para que pregar isso? Mas como diz a palavra, Deus castiga aquele a quem ama. E nós escutamos essa mensagem, nós vamos dizer bem assim: obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Jesus, por esse servo de Deus, ou se for mulher, essa serva de Deus, que trouxe essa mensagem forte essa noite. É pesado, meu Deus, é duro escutar,
começaram a se afastar, foram embora. Aí Jesus olhou para os discípulos e falou: vocês não querem sair também? Aí Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então não há outro além de Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único. Então, se nós alcançar essa intimidade com Ele, meus irmãos, ainda que a gente passe alguma prova, alguma luta, nós sabemos que a vitória é certa para a nossa vida, que o céu preparado, Ele preparou e vai levar nós para lá. Logo, logo a trombeta toca, nós subiremos, seremos arrebatados para o céu. Então eu digo: não despreze Cristo, não despreze a cruz, não queira não ficar em intimidade com o Senhor, mas busque a cada dia ter essa intimidade com Ele. Cante, ore, leia a Bíblia, vai indo ter essa intimidade com Ele, que quando a intimidade vir, meus irmãos, é glorioso, é maravilhoso. Olha aqui, segundo as Reis, a intimidade que Elias tinha com Deus, o que fez ele fazer o poder de Deus na vida de Elias, quando Acabe morre, o seu filho Acasias é rei, mas ele cai do terraço do seu quarto, e quando ele cai do terraço, ele vai para a cama e fala assim para os seus servos: olha, vai lá consultar o Zebul de Deus que é bom, para ver se eu vou sair dessa cama. Aí Deus fala para eles: Elias, vai, encontra esse mensageiro e fala o que eu tenho para falar. E Elias, olha só, ele ouviu a voz de Deus. Então ele vai ao encontro dos mensageiros e fala, bem assim: glória a Jesus, aleluia. Levanta-te e sobe para encontrar com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel? Olha só o que Deus falou para Elias, falar para o mensageiro: por acaso não há Deus em Israel para vocês nos tabar os recursos de Deus que levou? Aí ele traz uma profecia, uma coisa certa: da cama que o rei está, não vai subir, mas certamente morrerá. Uma intimidade que temos com Deus, Deus nos permite obter, de nós profetizar, de nós entregar profecias. Aleluia. Glória a Deus. Por causa dos dons espirituais, Elias ali profetizou: da cama que subiste não subirá, mas certamente morrerá. Então Elias vai para o monte, fica lá, fica ele e Eliseu no monte, sentado. Aí o mensageiro volta para o rei e diz: olha, um homem apareceu a nós e disse que você não vai subir essa cama, você vai morrer. Quem é esse homem? Ah, é um homem vestido de pele de carneiro. Ah, é Elias, anticristo. Aí ele manda um soldado com 50, um general com 50 a Elias: homem de Deus, desça que o rei quer falar com você. Aí Elias, como tem intimidade, como tem Deus no coração, ele se levanta e fala: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma. E o que aconteceu, meus irmãos? Desceu fogo do céu. E o rei manda mais um capitão com 50 soldados. Mesma coisa: homem de Deus, desça daí. O rei quer falar com você. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma. Olha só, meus irmãos, o que a intimidade com Deus faz em nossas vidas. O que a intimidade do Deus Todo-Poderoso pode fazer com nós, meus irmãos. O nosso Deus não é brincadeira. O nosso Deus não é um Deus normal, mas é um Deus Todo-Poderoso. É o Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 fala: o Deus que era, o Deus que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Santo é o seu nome, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É o Deus Todo-Poderoso. Então os irmãos veem que o nosso Deus é poderoso. Então, se nós temos intimidade com Ele, essa comunhão, Deus não vai dar um passo para trás para nós, mas sempre um passo para frente, porque o servo dele está confiando nele, está clamando por ele, pedindo graça, presença, comunhão. E você acha que Deus vai ficar de braço cruzado? Não, Ele quer te usar, Ele quer nos usar para salvar almas
te peço, desça de nós diante do rei. Aí olha, quando a pessoa tem intimidade, o que acontece? Deus enviou um anjo. O anjo disse: Elias, vai, porque eu vou te proteger. Nada vai acontecer, Elias. Então Elias chega diante de Acasias, o rei, e fala bem assim: por acaso não há Deus em Israel? Ele chegou diante de Acabe e falou que não vai chover. Agora chega diante de Acasias e fala: por acaso não há Deus em Israel para você ir buscar Baal Zebude? Portanto, da cama que tu está, você não subirá, mas certamente morrerá. Diante de Acasias, o rei, e Elias sai dali e vai com Eliseu para a sua última vivida nessa terra. Ele está indo com Eliseu a vários lugares, mas no último lugar ele fala assim: Eliseu, fica aqui, que Deus me mandou ir no Jordão. Aí Eliseu fala: não, eu não vou deixar você sozinho, eu vou com você. E foram. Quando chegou diante do rio Jordão, Elias pegou a sua capa e disse, dobrou ela em 7 pedaços, metade, e bateu na água do rio Jordão. E o rio se abriu, e eles passaram em seco. Quando eles passam em seco, Elias olha para Eliseu e fala: pede-nos o que queres, antes que eu seja tomado de ti. Aí Eliseu fala bem assim: me dá a porção dobrada do teu espírito. Aí Elias fala assim: duro esse pedido, mas se você vir eu subir, acontecerá, mas se não vir, não acontecerá. Olha a intimidade com Deus. Isso aqui eu posso dizer para os irmãos uma conjectura que é profética. Quando a pessoa tem intimidade com Deus, quando a pessoa anda com Deus, quando a trombeta tocar, o que aconteceu com Elias, vai acontecer com nós também. Eles estão ali os dois, aí de repente tem um carro de fogo do céu, separa Elias de Eliseu, de repente Elias sobe no céu e é arrebatado para Deus, é levado para o céu, por causa da intimidade que teve com Deus nessa terra, diante de Acabe, diante dos profetas de Baal, diante de Acasias, agora diante de Eliseu, ele é levado para o céu, por causa da intimidade, por causa da comunhão com Deus. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é tremendo, Ele fez grandes coisas. Meus irmãos sabem a história do nosso Deus, sabe o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que usou um jovenzinho para matar um gigante, o Deus que usou Gideão com 300 homens. Mas olha só, irmãos, a história que é muito boa. Gideão, os 300 nem lutaram, eles só ficaram ali, e o próprio povo de lá, inimigo, se mataram uns aos outros. Um Josafá, louve Josafá e os exércitos, e através do louvor, os inimigos se mataram uns aos outros. Olha que Deus poderoso, olha que Deus tremendo é o nosso Deus. Um Josué, 7 voltas em volta de Jericó, e depois mais 7 voltas, as muralhas caíram e foram vencidos. O povo gigante naquela terra foram vencidos porque Deus estava com eles. Quando Moisés estava no deserto, o povo foi a primeira batalha do povo. Moisés bem assim, com as 2 mãos levantadas, o povo prevalecia, mas como ele abaixava a mão, o povo perdia. O que é isso? É o poder de Deus. Você lembra no Egito, as 10 pragas, o poder de Deus naquele lugar? O dilúvio, onde salvou o filho de Noé. Deus poderoso, Deus maravilhoso, aquele que nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Olha que Deus poderoso, o que livrou Pedro da prisão, aquele que tantas vezes livrou Paulo de ser morto antes do tempo, o Deus que abençoou o ministério de Estevão, que quando Estevão morreu, olhou para o céu e viu Jesus de pé para receber ele. Paulo foi relatado a descer do céu. João, o apóstolo do amor, que se reclinou no peito de Jesus na grande ceia, foi o homem abençoado, porque ele morreu velho e farto nos seus dias. Mas quando estava na ilha de Patmos, Deus disse uma visão para ele e levou ele ao céu, uma porta aberta no céu. Ele viu como que é a adoração no céu. Ele viu os anjos adorando, os 24 anciões adorando. Ele viu tudo o que aconteceu no Apocalipse, o que ainda vai acontecer para nós. Olha que Deus poderoso. Aí ele fala bem assim no capítulo 22:
queira, mas aquele que é justo, continue praticando a justiça. Aquele que é santo, se santifique ainda, porque João está vendo o que vai acontecer e está falando assim: isso tem que ser falado. Então, quem é santo, santifique-se ainda. Mas quem está se sujando, continua se sujando ainda, porque logo Jesus arrebata a igreja, e aqueles que estão santos, que estão perseverando, o que vai acontecer? Subirá para o céu, encontrar o Senhor nos ares. Imagine, meus irmãos, hoje nós sentimos só a presença de Deus, mas um dia nós veremos o seu rosto, um dia veremos a sua face, poderemos abraçar Ele, e para toda a eternidade saber os mistérios que hoje não é revelado a nós, porque nós não podemos compreender os mistérios, mas um dia poderemos compreender. E por Elias ter essa intimidade com Deus, olha só, no Monte das Transfigurações, quem que desce lá para falar com Jesus? Moisés e Elias. Ele desce junto com Moisés para falar com Jesus no Monte das Transfigurações. Olha só que graça Deus deu a ele, olha só que graça Deus abençoou esse homem. E com nós aqui, meus irmãos, não é diferente. Com nós aqui não vai ser outra coisa, porque o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus, Ele não muda e nunca mudará. Era, é e há de vir o Deus Todo-Poderoso. Então eu te digo nessa noite: não fique, aleluia, pensando que Deus te esqueceu, que Deus não está nem aí para você, mas Deus está assim com nós. Deus está assim com nós, para te ouvir, para te ajudar, porque Ele quer do seu povo intimidade. Aleluia, Ele quer do seu povo comunhão, porque Ele não preparou um céu só para alguns, mas para todos aqueles que aceitarem a Ele, que andarem com Ele em comunhão e intimidade. Aí eu te falo, continue firme, porque nós temos que sempre lembrar, meus irmãos, como continuar firme, nos ajudar uns aos outros. A igreja hoje aqui está em poucos, faltaram alguns, Deus sabe por que faltou, mas Deus quer nos abençoar. Então nós, se ajudarmos aos outros, é melhor ainda. O irmão que está fraco, ei, Deus te ama, Deus quer te ajudar. Ei, você está caído, está pensando errado, Deus vai te dar graça, Deus vai te abençoar. Ei, não desista. Jesus te disse: não temas, você vai sofrer aflição nessa terra, mas não temas, que eu estou contigo. Todos os dias até a consumação dos séculos, todos os dias até a trombeta tocar. Então não pense que você está sozinho. Nós estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para pegar a tua mão e falar: nós te ajudamos, não vamos deixar você cair, porque aqui pelo menos, meus irmãos, aqui você vai escutar a palavra e o Espírito vai te convencer. Mas se você estiver fora da igreja, fora da comunhão com Deus, muito difícil você se arrepender. Mas aqui dentro, se tiver aleluia desabaraçado, não tiver não crente, não tiver aceitado Jesus por impulso, aqui ainda você tem chance, que o Espírito Santo pode te abençoar, mas lá fora você não vai conseguir. Mas dê graça a Deus por Jesus ter te alcançado, dê graça a Deus por Ele ter te dado graça de estar aqui nessa noite. Choveu no começo do culto, antes de nós chegar aqui, mas agora parou. Deus deu graça para a nossa vida, Deus deu graça a nós. Tenho certeza que vai dar graça amanhã, se Ele não voltar. Quantas coisas Ele fez por nós, que Ele merece glória e aleluia. Quantas curas, quantos livramentos, quantos prosperamentos na nossa casa Ele deu. Alimento, vestimenta, calçado. Ele está aí para te abençoar. Não desista agora, não pare agora, continue tendo comunhão com Ele, continue ainda mesmo que peque. Senhor, me perdoa, eu quero mais da tua presença. Senhor, me perdoa, eu quero mais da comunhão, porque eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é tremendo. Quantos personagens da Bíblia tiveram comunhão com Deus, meus irmãos? Eu citei alguns, mas quantos outros tiveram comunhão com Deus? Escutaram Deus falar com ele. Hoje Deus fala com nós, Ele fala em sonho, fala em visão. É só você orar, é só você pedir, a comunhão vem. Deus te responde nas orações, Deus te responde quando você orar, quando você pedir algo para Ele, porque Ele está de braços abertos e de ouvidos agravados para te ouvir. Eu te peço, meus irmãos, fique firme, fique na perseverança, fique na fé, porque Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar.